interessante, muito obrigado pela questão. Bom, veja, quer dizer, os imaginários operam de algum modo como recortes que nos ensinam a ler a realidade, não? Quer dizer, não necessariamente como retratos transparentes daquilo que é. Porque, obviamente, a própria associação entre pobreza e crime é completamente arbitrária e não corresponde à realidade, obviamente. Se no Brasil todos os pobres, ou metade deles, fossem agressivos ou criminosos, nós estaríamos aqui sentados, estaríamos, sei lá, em castelos, não sei, em bunkers. É óbvio que não há essa relação. É óbvio que na favela do Rio de Janeiro, ou em Recife, ou Salvador, o percentual de jovens que se envolvem em crime é inferior, pesquisa indica, a 1%. Entretanto, há uma contaminação nesse imaginário que eu repito, não retrata a realidade, mas de algum modo que ser meio real, em certo sentido, quer dizer, nos ajuda a conformar interpretações que conectam pobreza à criminalidade. Obviamente também que quantos brancos engravatados não mataram milhares de crianças no Brasil quando desviam recursos da merenda escolar. No entanto, ninguém tem medo de homem branco de ter gravata e não vê como uma ameaça à sociedade. Também, do ponto de vista, com todo o respeito, quer dizer, veja, o Brasil passou por muitas transformações no século XX. Industrialização, substituição de importações, regimes mais ou menos democráticos, a era Vargas, a redemocratização, o regime militar, o milagre econômico, a abertura da economia na era Collor, enfim. Apesar disso tudo, a condição racial permaneceu aprisionada nessa conexão com a pobreza. De algum modo que nós, enfim, desse campo de estudos, identificamos que, de certa forma, as variáveis raciais, que têm componente estrutural, caminham de modo paralelo e, às vezes, associado com questões de classe. Quer dizer, não é apenas, ou seja, não há, quer dizer, a ligação não é meramente uma ligação de classe, é algo mais do que isso. Há um componente, acreditamos, realmente racial ou racializante que impregna o processo histórico no Brasil. Além, obviamente, de questões subjetivas, não? Porque, enfim, é difícil desconsiderar os efeitos afetivos ou emocionais, quiçá políticos, que tem, por exemplo, um homem jovem negro que nunca cometeu nenhum crime, que eventualmente é um bom filho, ele é coroinha da igreja, mas que ainda assim ele desperta medo. O que ocorre com a maioria dos rapazes negros. De modo que, veja bem, que o preconceito deve ser entendido na sua dimensão correta. Quer dizer, no seu aspecto fantasioso, imaginário, perverso, na verdade, e desumanizante. Então eu diria que, mesmo que... Veja bem, interessante. Recentemente, o professor Gessé Souza escreveu um artigo discutindo raça e classe. Ele diz, ora, mas vou citar uma de cabeça, mas mais ou menos isso. O que ocorre no Brasil é uma identificação, uma associação entre o perfil racial com uma condição de classe, que seria, então, que expressaria uma adequação deficitária a padrões societários modernos. A padrões societários ligados ao mundo do trabalho, à disciplina, à escolarização. Então, diz ele, um negro ou mulato educado, instruído, disciplinado, certamente no Brasil não sofre preconceito. Isso desconhece não só a experiência de muitos de nós, como a própria literatura antropológica. Recentemente, uma estudante da Unicamp, talvez o Marcelo conheça, Fabiana Mendes, defendeu uma dissertação sobre negros na Unicamp. E os depoimentos dão conta disso, dessa constante sensação de deslocamento, de estranheza. O rapaz negro está na porta, chega o professor, meu filho, por favor, vem aqui me ajudar com com o microfone, com o equipamento. Ou então, olha só, aqui caiu aqui um café, por favor, venha limpar. Quer dizer, independentemente de quem seja ela, independentemente de quão educada, instruída, disciplinada ou moderna seja a figura negra, o preconceito que nos habita, e obviamente esse preconceito não constitui apenas brancos, negros e brancos. Vivemos num ambiente que, como eu disse, é marcado por essa gramática racial colonial, que decalca a realidade em termos da cor da pele. Então isso nos aflige. Há uma dimensão, eu diria, então, propriamente racial, que às vezes se conecta com questões de classe, de modernização. Talvez pudéssemos, faria aqui uma provocação, inclusive inverter a questão. Será que no Brasil não ocorreu a Revolução Burguesa porque a minoria, as elites brancas jamais quiseram franquear a massa do povo brasileiro, que é de cor mestiça, mulata, parda,
os termos variam, cafusa, indígena, franquear às massas o acesso à condição de igualdade? Será que no Brasil não há a modernidade exemplar que encontramos nos países do Norte? Porque a classe média brasileira, e mesmo a classe nem tão média assim, não consegue viver sem a subordinação racial? Como viveríamos sem empregada doméstica? Sem um cafuçu? Quer dizer, o acesso barato ao trabalho aos corpos negros ou racializados parece uma condição difícil de ser abandonada por parte da elite brasileira, que finge adorar, que simula amar os negros e a cultura negra, desde que enquadrados num script, num papel muito determinado. Não? A obra de Freire nos ensina que a proximidade, a intimidade, o desejo não está no Brasil separado da violência, da dominação e da exploração. A figura da empregada doméstica, obviamente, é a mais emblemática, que ela é próxima, ela é familiar, eventualmente a relação é afetiva, mas nada disso dissimula ou apaga a desigualdade absurda que há entre a patroa e a empregada, que são inclusive duas mulheres, não? O que colocaria questões também para relações de gênero. Então, não sei se, enfim, respondi ou ajudei a confundir ainda mais, mas enfim. Uma coisa que eu percebi, e aí você fala de revolução, nessa pesquisa do filme do Desterro, eu fui para a Venezuela, trabalhei com uma missão, fui muito crítico, obviamente, ao Chaves, por várias coisas que a gente ouvia da imprensa brasileira. Lá eu nuancei um pouco mais, mas era muito curioso e falar disso, de socialismo, como a questão racial é forte dentro dessas mudanças que o Chaves colocou. A construção de ícones indígenas, ícones negros, é uma população muito próxima da brasileira. Por mais que a gente só conheça as Miss venezuelanas, assim, é negro, índio e branco na mesma proporção do Brasil, uma proporção muito próxima. E você tinha um panteão das pessoas que libertaram a América Latina, que é um dos grandes cartões postais de Caracas, e aos poucos o grupo, que não é o Chaves, obviamente, ele não está ligado a questões simbólicas culturais tão fortemente, mas o grupo de intelectuais que apoiam o governo dele, que são muitos, né, que a gente acaba conhecendo quando vai, começaram a colocar gradativamente os túmulos dos líderes indígenas, dos líderes negros de revoltas, de quilombos. Quando você fala nisso, me lembrou muito essa questão da Venezuela, como eles associam a questão de uma revolução a uma questão puramente racial. E você vai ver, você vai ver críticas aos brancos muito forte na boca das pessoas, né? Como se os brancos são aqueles que vivem acastelados, distantes de Caracas. Né? Desculpe, só quer dizer, óbvio, porque quer dizer, o padrão de dominação na América Latina tem uma componente, uma feição, uma aparência racializada, ou indígena, negra, ou mestiça, enfim, como eu disse, os termos variam, mas de algum modo essa arquitetura do poder da dominação na América Latina tem essa memória ainda muito viva da escravidão, do colonialismo, não? Quer dizer, ainda não conseguimos, de fato, uma revolução, talvez, enfim, não sei se burguesa, mas em um sentido que nos emancipe dessa tradição, desse passado. Mais alguma manifestação da gloriosa plateia aí? Só queria saber o nome do rapaz que beijou Chico Sainz. Oi, querido. Meu nome é Maurício Santana. Maurício Santana. E tem um personagem que eu interpreto, e não é patenteado ainda, que chama-se Olinda, o primeiro palhaço gay do Brasil. Que nasceu justamente em 1978, ou foi 97 ou 98, eu estou em dúvida. Que foi o ano que houve esse baile que o Chico foi homenageado. Obrigado. Maravilha. Alguma colocação a mais, pergunta, etc., indagação, provocação? Eu quero perguntar de você, o Antena Mix é um site daqui de Pernambuco. E quando o Henrique Rufato foi lançar essa coisa do Cafuçu, eu estava até próximo a ele. A intenção foi realmente levar ao humor. Entende? Não teve um pejorativo de discriminar, de dizer que a classe gay se junta com esse tipo de pessoas. Não foi por aí, não. É humor mesmo. Ele deveria até estar aqui. Adriano.